quer dizer, em outras coisas, além daquilo tudo que eu falei, né? E aí vai tudo demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui eu vou parar rapidinho, pregando semana passada, nós vimos Paulo falando que o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Lembram disso? Quem estava aqui semana passada? O Evangelho não tem o poder de Deus, ou não atua através dele o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E é ele que está falando: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu gosto quando Paulo vai colocando toda, né? É toda a armadura de Deus, contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Entendam, esse mundo é tenebroso. João falou: o mundo jaz no maligno. Então, da onde você tirou esse treco que você vai viver um mar de rosas nessa vida? Quer viver isso? Vive no engano de Satanás, depois vá para o inferno, e aí você vai desfrutar algumas coisas que o povo acha que vão, ainda que vai viver uma vida na alma e no espírito, numa tormenta tremenda. Mas socialmente falando, você pode até desfrutar daquilo que dizem ser bom. Mas Paulo, ele declara, João declara que esse mundo ele é tenebroso. Por isso que Jesus fala que nos enviou como luz para dissipar as trevas. As trevas que estão onde? Deste mundo. É simples assim. A gente só não entende se não quiser. Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então entenda, o dia mau ele vem. Isso não é uma possibilidade, isso é fato. Para que possas suportar no dia mau, ele vai vir. E aí ele continua aí: havendo feito tudo, não só suportar, perseverando, se revestindo, fique firme. Né? Se fosse pregador do Rio, fique firmes. E aí ele vai continuar: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Você vai ver tudo que está lá em Mateus 5. Verdade, couraça da justiça, falta de justiça. E calçados os pés da preparação do Evangelho, que não é de guerra. Isso que eu vou falar uns com os outros. O Evangelho ele é de paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não entendo como o crente acha que pode entrar no chamado da guerra espiritual, batalha espiritual, né? Aquele monte de barulho que se faz e não conhece nada de palavra. E aqui a Bíblia está dizendo que a espada é a palavra, é muito claro. E orai em todo o tempo, orai sem cessar, com toda a oração e súplica e no Espírito. Mas também vigiai. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todo mundo, por todo o povo de Deus. Orai também, ele vai dizer, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E o mistério do Evangelho é quem? Cristo. Lembra? O mistério que esteve oculto desde os séculos, mas que agora foi revelado, foi dado a conhecer. É Cristo, Cristo em nós, esperança da glória, pelo qual ele, eu, você somos embaixadores. Ele passou embaixador, só que no caso dele
estava onde? Em cadeias. Ele escreve a carta aos Efésios estando na prisão em Roma. E aí ele vai dizer, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Senhor, venha sobre nós de maneira diferenciada. Venha penetrar no nosso seio e fazer com que o teu Espírito que em nós habita venha, Senhor, trazer a revelação que liberta, que transforma, que cura, que muda a maneira de pensar, que nos ensine, Senhor, a discernir, a compreender a vida que vivemos, tanto em Cristo como fora de Cristo. Porque a vida espiritual, Pai, ela é uma realidade. Nós precisamos entender isso, discernir isso, crer nisso. E eu quero, Deus, me colocar em tuas mãos como instrumento para falar em favor do Senhor, em favor da igreja, para que um grande exército de guerreiros se levante nesse lugar para lutar contra principados e potestades em nome de Jesus. Eu quero começar essa pregação trazendo alguns dados. Nesse ano de 2022, que ainda não acabou, está por se findar, nesse ano, cerca de 360 milhões de cristãos estão sendo perseguidos. São chamados a igreja perseguida. Durante algumas décadas, a Coreia do Norte estava no primeiro lugar, e há pouco tempo, inclusive, eu trouxe essa informação aqui. Ela estava em primeiro lugar como um lugar pior para o cristão estar, um lugar onde mais se persegue a igreja do Senhor, que são homens, mulheres, não é denominação, não são quatro paredes, são aqueles que professam que Jesus Cristo é o Senhor. Só que a Coreia do Norte agora ela está em segundo lugar. Por favor, preste atenção nesses dados. Ela não está em segundo lugar porque diminuiu a perseguição aos cristãos. Não. Na Coreia do Norte, o número de perseguição aos cristãos desse ano cresceu 4%. Aumentou em 4% a intensidade de vítimas sendo cristãos na Coreia do Norte. Então, pastor, se lá aumentou, como eles agora são o segundo? Porque o Afeganistão se tornou o primeiro lugar, o lugar mais perigoso para você chegar lá e dizer assim: ah, eu sou de Cristo. Não é? Vai para a glória de Deus, pede Cristo. É o primeiro lugar, porque desde que o Islã, em julho do ano passado, entrou lá e dominou como religião, oficial. Se você chegar agora lá e falar cristão, você morre. É raro no Afeganistão você ser preso, você é levado à morte se você se declarar cristão. Nesse ano de 2022, o número de cristãos mortos no mundo é de 5.888. A gente pode arredondar aí para 88, a gente pode arredondar para mais. 5.890 cristãos mortos e o ano ainda não acabou. No ano passado foram 4.700 e pouco cristãos mortos. Então você vê o quanto que aumentou de cristãos mortos nesse ano que a gente está de 2022. Cristãos presos está mais ou menos no número de 4.100 cristãos que foram presos nesse ano, no mundo todo. E aí tem um índice que eles nem levavam em conta, mas agora, portas abertas, o pessoal faz essa investigação, trouxe que é o número de cristãos sequestrados, que está em 3.700 e alguma coisa, que agora não lembro, de cristãos que foram sequestrados nesse ano de 2022. Preste atenção, que para quem entende de estatística, por um número que nem se era contado, e hoje você chega aí, não só leva em conta, mas tu falas que são 3.700 e pouco, é algo que saiu praticamente
2.700 e poucos cristãos sequestrados no mundo todo. E aí um outro caso, Cuba nem entrava nessa estatística. Cuba hoje está entre os 76 países mais perigosos para alguém ser cristão, por causa da ideologia que eles defendem lá, e que normalmente ser cristão vai contra a ideologia deles. Então Cuba hoje faz parte do país onde a igreja que ali está é chamada igreja perseguida. Isso não te assusta? Isso não tinha que mexer contigo e fazer você entender a molezinha que é ser cristão aqui, e que por ser molezinha, muitas das vezes eu e você não levamos esse negócio a sério? Quando eu era fuzileiro naval, eu falei isso aqui numa pregação, hoje os dois militares estão aqui, a gente falava, é uma frase, né, de efeito que é muito usada no militarismo: não confunda liberdade com libertinagem. A coisa mais difícil para a gente é lidar com liberdade, porque a liberdade ela te dá responsabilidade, e normalmente quando a gente tem muita liberdade, e aí usando a frase da minha mãe, a gente coloca os pés pelas mãos. E há pouco tempo está sendo repetitivo isso, mas quando a gente caminha para o final do ano, eu preciso fazer a gente entender isso, ainda que eu não creia que datas façam qualquer diferença da gente, mas é para a gente trazer uma recapitulação de que na época da pandemia, o que o cristão mais dizia era que queria a igreja aberta. E a maioria do que iniciou isso, se depois da pandemia apareceu 10 vezes na igreja, é muito. Desses 10 que apareceram, se 1%, não estou sendo muito, é muita fé, se 0,5% se envolveu mesmo com o reino de Deus, já é milagre. Porque normalmente quem se envolveu mesmo, quem é de Deus, ainda que quisesse a igreja aberta, não era essa a preocupação. A preocupação era desses cuidarem dos cristãos, para que os ditos cristãos não se perdessem no processo. Porque quem é em qualquer lugar, com ou sem pandemia. E a gente olha para esse número tão grande de cristãos sendo perseguidos, e a gente perdeu tanta noção do que é, de fato, a vida e do que é vida eterna, que eu vou dar um exemplo para vocês. Morre alguém não cristão e dorme dormindo. Aí você fala, o senhor está dormindo e morre dormindo. Ah, nosso morre dormindo. Aí você fala, pelo menos foi uma morte, a gente está parecendo, foi uma morte bonita. A pessoa vai ir para o inferno, mas foi uma morte bonita, porque ela estava dormindo. Essa mesma pessoa, ela não morreu dormindo. Pegaram, eu vou falar coisas fortes para você não esquecer isso nunca mais. Cortaram a unha dela, arrancaram a unha dela assim. E não satisfeito com as unhas das mãos, foram dos pés, arrancaram. Pegaram lá um fiozinho, com a corrente elétrica e colocaram nessa unha, nesse dedo onde a unha foi arrancada, e ficaram dando choquinho nela. Foram e arrancaram os mamilos dessa pessoa na faca. E de tanto sofrer, a pessoa foi e morreu. Aí você fala, meu Deus, que morte horrível. Dos dois tipos de morte, a pessoa não tem Cristo. Ela foi para onde? Aquilo que a gente crê? No inferno. Perdição eterna. Porque para nós, o que nos choca é o tipo de morte. Não nos choca a pessoa morrer sem Cristo. O que nos choca é se sofreu, ou se a gente pode dizer, ai, pelo menos não sofreu. Foi a vapt-vupt. Igual o pessoal reclama, é vapt-vupt. Nem sofreu, nem sentiu nada. Mas vai sentir uma ausência de Deus, vai viver o tormento e inferno o resto da eternidade. E isso não nos espanta. Não nos espanta porque a gente não entendeu o que é salvação e a gente não entendeu a luta que é travada nas regiões espirituais.
sal na casa do Rio e vai dar pílulazinha de cor? Não dá nada. Coloca para ele escolher. Vermelho e azul. Ó, se tu escolheres azul, tu vai continuar sendo enganado. Se tu escolheres a vermelha, teus olhos vão abrir. Quem aí do Matrix sabe do que eu estou falando? Tem que ver, mano. Tem que ver, mano. Aí quem não viu, vai ficar sem entender. Mas o rapaz, ele toma a pílula vermelha e ele começa a ver a vida de fato como ela é. Lá no filme, o que ele está vendo são tudo linguagens de computador, de informática. Mas traz isso para a realidade, porque de fato ela é. Imagina se você sentado aí no teu banco onde tu estás agora. Deus descortinasse os nossos olhos carnais e nos deixasse ver, e nós pudéssemos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, na tua casa, com teu filho, com teu esposo, com você mesmo agora, em Parque Anchieta, no Chapadão. Tu tens ideia do que tu ias ver? Tu tens ideia da batalha que está sendo travada? Onde diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar, mas os anjos estão acampados ao nosso redor para pelejar ao nosso favor e nos livrar do mal. Mas que a batalha existe, e por amor, Deus não te permite nem ver, porque se a gente vê, a gente fica doidão de Guaraná. A gente fica apavorado, a gente não tem maturidade para ver isso. Paulo, que vai naquilo que a concepção hebreia, judaica, vai dizer de terceiro céu, porque essa era uma concepção deles na época, ele fala que eu vi, não dá nem para contar, vocês não vão entender nada mesmo, eu vou estragar explicando, vai ficar pior, só saibam que eu vi um montão de coisa e não dá para contar. Agora imagina isso se rasgando hoje, e você ter a noção que há um Deus batalhando através dos anjos em teu favor, porque Ele deseja te preservar, que você não perca a sua vida eterna, que você é um homem e que você seja instrumento na mão dEle. E para ser instrumento na mão dEle é entender que é uma batalha espiritual sendo travada e que você só vai ganhá-la através de jejum, de oração, de estudo da palavra, de uma vida de santificação. Tu achas que se isso se descortinasse, tu ia ter uma vida pobre de crente que tu tem? Não ia. Porque quando o bicho pega, cala, perto, cai, meu Deus. Eu já vi mãe dizer, não, pode tocar em mim. Mas se tocar no meu filho na leoa. Vira leoa. Quando o cara aperta, a gente vira tudo. Mas a gente precisa muitas das vezes ver o bicho pegar para entender que é uma batalha espiritual. Como eu falei no começo da direção do culto, se entra aqui alguém e manifesta aquilo que eles falam manifestar, aí ele vai falar, aleluia, Deus, repreendeu, olha só ali perto. Começa até quem não ora, ora nessa hora, né? Quem não orar há um mês, nessa hora começa a orar. E tem gente que vai lá para o cantinho da parede para poder ficar bem longe, para não correr risco. Nem eu sei do que eu estou falando, né, filha? A gente já viveu isso daí, eu sei do que eu estou falando. Porque a gente só entende que há uma guerra espiritual, uma luta espiritual, quando as coisas acontecem, quando a gente consegue ver a revelação bíblica, até porque a gente não conhece nada de Bíblia, ela não é o suficiente para nos fazer compreender essa passagem que todo mundo conhece. Joel pregou sobre ela na quinta-feira. Agora, o interessante dessa passagem é que quando a gente vai ler o capítulo 5:18, que é o que a gente vai começar, se Deus permitir, a estudar na semana que vem, a gente está tendo estudo às terças-feiras pelo Zoom, onde eu estou falando sobre o fruto do Espírito Santo. A gente vai acabar de falar, se Deus permitir, nessa terça, e depois a gente vai entrar sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo. Leia aí depois, quando você puder, até o 5:18, sejam cheios ou encheios do Espírito. E aí ele vai dar o comportamento de alguém que é cheio do
como Cristo amou a igreja, que a esposa ama o marido, e aí ele vai falando sobre pais e filhos, filhos e pais, patrão e empregado. Ele vai falando como é a vida de alguém que é cheio do Espírito. E essa vida de alguém que é cheio do Espírito Santo, ele vai no versículo 10, acaba no versículo 9. No versículo 10 ele vai falar no demais. E aí ele vai falar, bem, entenderam isso? Isso é o que vocês têm que ser. É assim que vocês têm que se comportar quando vocês são de Deus, são cheios do Espírito. Mas para ser assim, quando você de fato for assim, entenda que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Mas aí ele traz algo que a gente precisa não só decorar, mas a gente precisa viver. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões espirituais, celestiais. Como é difícil a gente entender isso. Lembra quando eu falei de alguém que tirou a unha, que deu choquezinho lá no dedo? Isso é uma das torturas que o povo da Síria faz com os cristãos. E cortam uma Bíblia. E o cristão permanece dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo te ama. Há uma história verídica, eu não sei se eu já contei aqui, de pai que está com seu filho no colo. E aí eu vou resumir a história, vou pegar no finalzinho dela mesmo. Eles estão sendo soterrados por soldados, e na época da Rússia comunista tem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Eu tenho até no PDF, mas eu não vou dar para vocês que vocês não leem mesmo. O livro lá onde eu coloquei, Liderança segundo Jesus, até hoje no livro. E aí, esse livro, ele vai dizer que o pai está com o filho no colo e estão sendo soterrados vivos. E os soldados falando para eles negarem, porque há um general atrás deles dizendo para gritar o tempo todo que eles têm que negar Jesus, que eles têm que negar Jesus, que eles têm que negar Jesus. E até o momento que o pai e o filho do colo começa a cantar a Deus. E eu não lembro a canção, mas é uma canção que começa a falar do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. E eles começam a cantar e eles vão cantando e sendo soterrados. E eles morrem soterrados. E lá em Cristo, não parte deles, sai dali e entregam a vida a Cristo, não baixa do exército comunista. Aí esse silêncio voa. Você consegue ver isso? Minha pergunta é: você amaria esses soldados, os pai e o filho, que morreram sem saber que eles morreram? Você amaria esses que lá na Síria, na Turquia, no Catar, que eles fazem sofrer até onde eles conseguem, torturam o cristão, e fazem isso só por causa de uma fé que eles têm, porque nenhuma fé no mundo todo, em meio de tantas crenças que tem, é perseguida como quando você diz que Cristo, Jesus Cristo, é o teu Senhor e Salvador. E aí, esses homens que tanto torturam, eu conseguiria falar para eles: olha, eu sei que não é assim, mas é aquilo que está atuando através de você. Porque se tu deixares, como Davi, eu vou tocar a harpa e esse espírito vai sair de você e você vai entender que Jesus Cristo é o Senhor. Se tu deixares, eu vou orar por você, você vai ser liberto. Se você quiser, Jesus Cristo passa a ser o teu Senhor. Tu amarias essa pessoa, tu pregaria o Evangelho para ele, fazendo isso em você? Maria?
está sendo apedrejado e dizer: Pai, não impute a eles este pecado, morrendo apedrejado, conseguiria estar sendo crucificado e dizer: Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. Aí a gente se desprende e começa a brigar um com o outro por causa da cor da igreja, porque a roupa que era para ser cantada foi que eu escolhi, foi o nome escolher, porque o dia e o horário não era o que eu gostava. Vou sair daquela igreja porque fulano me olhando igual Paulo Ricardo, que eu era 43 minutos lá, já saí embora. E aí eu vou sair da igreja. Você é cristão mesmo? Você entende realmente contra quem você luta? Você não luta contra a pessoa que está ao seu lado. Porque sobre o teu próximo, Jesus disse que você deve amar ao teu próximo. E ele não fala quem é o próximo. Inclusive, ele dá um exemplo da história que o próximo é qualquer próximo. A gente conhece a passagem? E a gente quer viver assim. Porque a gente não entende que há um negócio, um dito puxo, que você dá o nome que você quiser, capioto, capeta, xangô, humanidade, o que você quiser, o nome que você quiser dar. Mas é aquele que veio para nos fazer errar no alvo. Que ele tanto influencia, como ele também, se deixar, ele entra na pessoa. Mas que a tua luta não é contra a pessoa. É aquilo que opera nela ou através dela, que ela precisa da mesma graça que você. E por isso, quando você se reveste da armadura de Deus, quando Paulo vai falar, é para que você possa ser exemplo de cristão nessa terra, pregando a palavra a tempo e fora de tempo, suportando os dias maus. A gente acha que a armadura é para eu sair aí igual Rambo, né? Botar a fitinha na cabeça, né? Se sujar de lama e falar bem, né? Então Arnold Schwarzenegger no filme, né? Ele que é difícil de matar, se dá o nome, que ele pega a arma e tem 1 bilhão lá, ele consegue acertar todo mundo, vai ser bom assim mesmo, né? A gente acha que a armadura é para isso. A armadura é para você estar firme em Deus, suportar os dias maus e continuar falando para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor e dizendo para Satanás: Satanás, eu vou libertar aquela pessoa em nome de Jesus. Eu vou ser um instrumento porque estou revestido com a couraça da justiça, estou sabendo manusear a espada, sou o zorro da minha época em Cristo Jesus e eu vou libertar porque eu estou firme, revestido do Senhor e do seu poder. Louvado seja Deus. Agora imagina se tem essas perseguições contra nós. Precisa nem isso. A gente está, sei lá, em qualquer lugar aí, alguém pisa no teu pé, tu pode não responder nada na hora, com medo da pessoa lá dentro que está sendo desgramado, você tem que carcaraça, né? Tu está lá no BRT, né? Tomou uma cotovelada, ficou com o braço roxo. Seu Deus, olha esse tipo lá foda, o que ele fez comigo? Precisa muita coisa para a gente desejar o mal para o outro. Não precisa. E o pior de tudo, que isso não é só lá fora, isso acontece aqui dentro. Porque a gente acha que a briga é com o outro. É um outro, não o outro que é o teu próximo. É o outro que no mundo espiritual, se ele puder, ele traga todo mundo. Porque ele veio para isso, nos destruir, nos tirar de Deus, nos tirar do propósito de Deus, nos fazer errar o alvo. Mas continua Deus pelejando no meu e teu favor, mas dizendo: toma uma posição, crente, se reveste da armadura, crente, seja meu testemunho, crente, manuseie a espada, crente, viva por fé, crente, glorifica meu nome pregando o evangelho, crente, porque para isso eu te chamei.
luta. Porque a nossa luta não é uma luta de justiça. Se a gente deixar pela gente mesmo, a gente não é justo. A gente quer puxar o tapete de todo mundo. A gente quer sempre se dar bem. Carioca, então, né? É aquele que gosta de falar do jeitinho brasileiro, quer sempre se dar bem. E aí ele vai falar coração da justiça. Ele vai falar sobre verdade. Que dificuldade que a gente tem de viver na verdade. Tanto na verdade que a gente professa, isso é, que a gente não minta com os nossos lábios para ninguém, como verdade daquilo que a gente é. A maioria da gente é hipócrita. A gente usa máscaras. A maioria da gente, dependendo da situação, a gente tem uma cara, a gente tem um jeito de proceder. E às vezes, a gente consegue ser tão ruim que a gente sorri para a pessoa na frente e ela deu 2 passos. A gente está conhece a peça, conhece esse. Estou mentindo, gente? A gente continua lutando um com o outro, não entende que cada um no lugar ao diabo. Que o acusador é o diabo. Quem quer diminuir o outro é o diabo. Quem quer dizer que o outro não tem valor é o diabo. Quem quer menosprezar o outro é o diabo. Quem quer dizer que o outro não serve para nada é o diabo. Porque todos nós fomos criados para a glória de Deus, com o projeto de Deus, com o propósito de Deus, para que em nós todos saibam que Ele é Deus e Ele veio para salvar todo mundo em Cristo Jesus. É por isso que no final Paulo vai falar: olhe por mim. Para quê? Tu acha que Paulo não conhecia ser revestido da armadura de Deus? Ele está falando esse trem, é claro que ele conhece. Tu achas que Paulo não sabia o que era cheio do Espírito? Claro, é ele que escreve isso. Mas ele está falando: continue orando por mim, que eu quero continuar vivendo isso que eu estou falando para vocês. Ser cheio do Espírito, estar revestido para suportar os dias maus e continuar pregando a palavra, continuar fazendo Jesus Cristo ser conhecido. E aí você pega esse número de pessoas que saem da sua casa, do seu conforto, e falam assim: eu creio que Deus me chamou para testemunhar do amor dele lá no Afeganistão, o lugar mais perigoso que um crente está. E ele ou ela vai, e vai mesmo, e coloca a vida em risco, e passa muitas das vezes por tortura, para poder ver, como disse Paulo, se de alguma maneira alguém possa conhecer a Jesus Cristo e a plenitude do seu poder. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? Teu trabalho, a tua família, a tua escola, a tua faculdade. A gente não consegue fazer aquilo com conforto. Imagina se vier uma perseguição. Aí que a gente vai falar mesmo, né? Amor. Aí a gente vai fazer igual Pedro. Não sei quem é, não. Você está aqui, eu nunca andei com ele. Não sei quem é, não. Nunca ouvi. Quem? Nunca ouvi. Existe esse nome? Carpinteiro? Jesus? Não conheço esse nome. Claro que o bicho pega. Se eu não houver realmente uma transformação, um novo nascimento, um entendimento da salvação, um entendimento de quem é Jesus, a gente nega toda hora. A gente nega por uma posição melhor no trabalho. A gente nega para não ficar mal com o outro. Eu postei isso, eu acho, ontem, uma fala do Augusto Nicodemos, o pastor presbiteriano, onde ele diz o seguinte: não se preocupe em dizer a verdade, mais ou menos assim, para poder agradar os outros. Se preocupe em não mentir, para não desagradar a Deus. E se a gente vivesse só isso, já seria um grande caminho. Não seria o caminho. Porque não seria o caminho.
o caminho. Porque Paulo está falando que a gente tem que se revestir de toda a armadura. É de toda, não é de uma parte dela. Gente, depois a gente corta o fio desse meio. Aleluia. Glória. A gente está muito longe de discernir o que é ser cristão. No estudo hoje na escola dominical, que a gente até comentava que o estudo era 12h11 e ninguém tinha se dado conta de que a hora tinha passado, né, irmão Antônio? A gente nem se deu conta que a hora passou, que a gente estava ali no estudo. Cheguei, gente, estou aí, ó, que a gente estava ali no estudo, a gente nem se deu conta da hora passada. E o Júnior, ele abre o estudo, lendo Atos, né, 2, onde falam que perseveravam humanamente na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração. E aí Júlio pergunta, onde nós nos perdemos? E aí no final de tudo, eu falei para ele que nós nos perdemos quando nós deixamos de querer ser de Cristo para passar a ter de Cristo. Que nós nos perdemos quando o Evangelho deixou de ser pregado. E aí a gente começou a pregar porções do Evangelho que deram o resultado que a gente deseja. Porque se o Evangelho for pregado e a gente se converter ao Evangelho, preste atenção nisso, a gente vira ET. E se tu vai virar ET, tu vai amar todo mundo, sem acepção de pessoas. Você vai amar até quem te odeia. Você vai orar por todo mundo, até por quem te persegue. Tu vai desejar a salvação até de alguém que está querendo te matar ou está te matando. Você não vai estar preocupado com riquezas, tu vai estar preocupado tão somente com a sua necessidade ser suprida. Porque você aprendeu que o lugar de amontoar riquezas é no céu, é vivendo uma vida que louva a Deus. Você vai aprender que ser forte não é você ter aprendido, ter sido aluno de Bruce Lee, né, de Jet Li, de qualquer cara desse daí, de Mike Tyson, não. Você vai aprender que ser forte é você negar a si mesmo e deixar o caráter de Cristo ser formado em você. Você vai aprender que a tua preocupação não é com você primeiro, é com o outro. E principalmente se esse outro estiver se perdendo nesse mundo de engano, nesse mundo tenebroso, e a pessoa está sem conseguir ter o entendimento que enxerga que ela está indo para o inferno, e Deus te chamou para iluminar o entendimento dela como luz do mundo e fazer ela entender que Deus deseja a salvação dela. Você vai aprender, como eu falei de manhã, que ser cristão é ter o desejo todo dia que a sua vida ela seja um instrumento de bênção na vida do outro, e não que o outro seja um instrumento para te abençoar. Fala que isso vai se tornar um ET. Você vai ser capaz de crer que Deus te leva para um lugar que tua vida está em risco, mas que você vai porque Deus mandou, e se Deus mandou, tu sabe que tudo que Deus faz é bom. O Evangelho nos torna um ET. Para quem não veio de manhã, e aí vou dar uma continuidade do que aconteceu de manhã, não vou repetir tudo de manhã, mas ontem, Jorge 3, eu estava no futebol, onde o aniversariante que eu conheci há 3 anos numa pelada, ele me chama para estar com ele, e eu cheguei até, ele mandou o filho me dar o uniforme, e eu com muita dor no coração tive que falar para ele que eu não podia jogar, devolvi o uniforme, e depois ele reuniu um pouco lá, umas 40 pessoas pelo menos, ou mais, e pediu para eu dar uma palavra e orar. E aí algumas coisas aconteceram que eu não vou repetir de manhã, mas eu vou contar o que aconteceu agora em casa. Eu estava em casa, estudando, e aí ele foi e me ligou. E começou a contar, e aí
comentei de um jogador que jogou no São Paulo e um jogador que jogou no Fluminense, que eles são dos bairros próximos e há cerca de 10 anos que eles não se falavam. E depois da palavra que eu dei, um procurou o outro e voltaram a se falar. E aí ele me contou de que ele recebeu um monte de mensagem de pessoas falando, agradecendo por eu estar lá, e não é uma pessoa cristã não, pessoa não cristã, e dizendo, puxa, ele falou de uma maneira tão natural, sem forçar nada, sem nenhuma forçação. Puxa, como ele é diferente, gente, estou contando o que eu ouvi hoje. Porque o que eu quero dizer é que eu estava no meio do povo que estava bebendo. Aquelas, não sei, a mulher que fala, aquela cervejinha pequenininha, e tinha lá a dobradinha, tinha outra, não tem a filha de abóbora, né? Uma sopinha de abóbora, estava no meio desse povo todo. E para a glória de Deus, sabendo que havia uma luta espiritual, porque tu acha que Satanás queria que eu estivesse no meio desse povo para pregar o Evangelho? Eu fiquei imaginando quando ele falava comigo aquilo que está escrito em Marcos 5, quando Jesus chega lá em Gadá, e aí tem os demônios, né, que estão, a legião que estão dentro do homem, e ele vai e diz, o que eu tenho com você, Jesus? O que nós temos com você? Porque veio aqui para nos atormentar. E eu fico imaginando essa luta espiritual, e para a glória de Deus, crendo eu que todos os dias eu desejo ser revestido da armadura de Deus. Eu estava no meio do povo pregando com um número, ainda creio que é maior do que o que está aqui agora à noite. E chegar em casa, o povo ainda está falando, olha, aconteceu isso, o resultado foi isso, o resultado foi isso. Uma boa parte de nós, uma boa parte da nós, e aí entenda, quando eu digo nós cristãos, uma boa parte de nós não estaria ali. Uma boa parte de nós, se estivesse ali, poderia até orar, porque o cara pediu para orar, tá, vamos orar, gente, orou e acabou. Eu falei para ele, antes de orar, eu posso dar uma palavra? Ele, pode, então vamos. Porque eu quero que a gente entenda que a luta espiritual que a gente vive não é daquilo que um montão de livros escreveu aí, que a gente está todo o tempo lutando com o capeta, como se fosse uma batalha realmente, que a gente fala até do Armagedon. Há essa luta, mas entenda isso, essa luta você não guerreia lutando, entenda, você guerreia sendo. Consegue entender isso, gente? Se você é, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Toda autoridade e poder já nos foi dada. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Daniel lutou quando ele orava? Não. Ele orava e jejuava. Quem estava lá brigando era Miquel. E ele só soube quando Gabriel falou, tinha uma briga, e tu estavas aí orando, tu estava sendo, a briga acontecia e Deus deu a vitória, porque tu és, e ele recebe a palavra assim do anjo, tu és muito amado de meu Pai. Davi, quando vai tocar a arca, ele não guerreia, ele toca a arca, porque já tinha sido dito que, e o Senhor é com ele, e aí ele toca a arca, Deus faz o restante, porque quem não faz, não somos nós, quem faz é Deus, mas o chamado de Deus é para que a gente seja revestido. E olha o que é revestimento, é uma vida de fé, é uma vida de justiça, é uma vida de oração, é uma vida de verdade, é uma vida da pregação do Evangelho. Você é, e Deus vai fazer o restante. Aí a gente só entende isso quando a gente canta assim, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, não é certo? Aí a gente entende isso. Ai não, Deus está na frente, está dando a vitória, mas a vitória que Ele dá é para você sendo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo,
Não é contra o teu filho, não é contra o teu patrão, é contra Satanás, é contra principados e potestades. Meu Deus, mas quantas vezes você machucou, foi machucado por alguém dentro desse convívio? Porque se levantam para brigar contra a gente, ou a gente se levanta para brigar com aqueles que teriam que ser, a gente entender que eles são iguais a nós. Tu consegue imaginar? Então, eu aqui, Marilene, ela disse que é de Jesus e o Espírito Santo habita nela. E eu digo também que eu sou de Jesus e o Espírito habita em mim. E eu me levanto aqui e começo a falar um montão de besteira contra a Marilene. Um dos dois está equivocado contra o Espírito que habita. Porque eu duvido que o Espírito Santo de Deus seja masoquista. Que ele vai brigar contra ele mesmo. Não tem como. O Espírito briga entre aspas, né? Contra principados e potestades. Mas essa luta, a gente luta sempre. Se a gente é, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aí a gente vem dizer, a gente vai e ora, ressalva e fala, Senhor, e está escrito na tua palavra que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Aí tu levanta dali e fala, não, já li salvo, já orei, agora tomei na vida. Aí sai por aí, uma vida que nega Jesus com a fala, nega Jesus com gestos, que está cheio de ira no coração contra alguém, que deseja o mal do outro, que mente para se dar bem, que é 7-1, mas porque tem um momento lá de oração e falou no salmo, olhou o salmo para Deus, está escrito, Satanás também diz. E conhece mais do que eu e você. Ele diz, está escrito. E Jesus também está escrito. Meu desejo é que a gente entenda muito isso. Que a gente não nasça de uma consciência não somente do poder cognitivo, mas que a gente nasça daquilo que Jesus falou para Nicodemos, que é da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Se é do Espírito, tem a ver com a carne? Não. É espiritual. E a gente precisa crescer. Amados, se a gente entendesse isso, um montão de livros escritos aí de guerra espiritual não perderia um por outro. A gente não teria um deles. Me perdoe com todo respeito a Marilene, do Ministério de Oração. Eu não consigo entender quando fala assim, curso de intercessão. O que é isso? Porque orar é falar com Deus. Clama-me e responder-te-ei. É claro, não tem explicação. Clama-me e responder-te-ei. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. A gente fala com o Pai direto em nome de Jesus, porque todos nós somos feitos sacerdotes. Toda a autoridade nos foi dada. Todos somos sacerdotes, todas as autoridades foi dada. O Espírito habita em nós. O poder está no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. O que mais que eu preciso fazer? Então, somente crer. Crer e viver isso. Aí a gente cria cursos de intercessão para a pessoa, de alguma maneira, está cheio de informações lá. E isso nunca ser uma realidade, aqui dentro dela. Agora passa a caminhar com Deus. Passa a ter uma vida de orar sem cessar. Passa a ter uma vida de estudo bíblico. Você vai ser o próprio curso de intercessão. O Espírito vai te levar a estar na brecha. Vai se cumprir o que está em Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso vai ser algo que vai fluir. Mas como não flui? Que a gente não entendeu a luta que a gente vive, a gente não entendeu que é se revestir da armadura de Deus, a
Eu termino dizendo: vocês acham que eu sou pastor porque eu fiz teologia? Eita! Sai! Eu não sou pastor porque eu fiz teologia. Eu fiz teologia porque Deus me chamou para o pastoreio. Teologia não faz ninguém pastor. Eu poderia falar aqui da família bem próxima de mim, de um casal que os dois foram juntos fazer teologia, foram pastorear não sei quantos anos, 5, 6 anos mais ou menos, né? E estão afastados, nem sei quantos anos que estão afastados do Senhor. Porque o que te faz é tua vida com Cristo e aquilo que Cristo te chamou para ser. O restante tu busca. Melhora para mim, por favor. Tu busca ferramentas para poder exercer. Mas orar é vida com Deus. É simples assim. Quanto mais tu oras, quem já viveu isso? Quanto mais tu oras, tu deseja orar. Quem já teve essa experiência na vida? Quanto mais tu ora, mais o Espírito fala: estou contando contigo, vem. Se amanhã ou depois você começa a falar com o Espírito: não vou, e tu vai se afastando, porque ele começa a falar: não posso mais contar contigo. Mas passa a orar todo momento. Jesus sabe, procurei um que tivesse na brecha. Achei a Rosete, vamos orar ali, porque o bicho está pegando lá em Cartucheiro. Ninguém sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu conto contigo e fica na brecha, que eu vou fazer você orar pelo Espírito e Deus vai dar a vitória para o povo de Barqueiros. Mas isso é vida com Deus. Isso é se revestir da armadura de Deus. Isso é entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Carne e sangue você tem que amar. Carne e sangue você tem que perdoar. Carne e sangue você tem que pregar para a salvação. Carne e sangue você tem que orar por ela, porque tua luta é contra principados e potestades, que desejam que todos nós erremos no alvo. O restante Jesus já conquistou na cruz. É direito nosso e nossa herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém, amados? Estamos prontos para essa batalha? Estamos prontos para testemunhar o Senhor Jesus, ainda que seja no Afeganistão, ainda que seja em Cuba, ainda que seja na Coreia do Norte, ainda que seja em Bangladesh. Quantos em casa hoje que não conseguem lutar a luta de estar aqui para poder glorificar e adorar a Deus juntamente com a gente? Imagina lutas mais profundas, porque a gente vence a luta quando a gente é. Enquanto a gente não for, qualquer luta é luta grande. Mas que Deus nos leve a um entendimento muito maior, a uma comunhão muito mais profunda, a um ser dessa vida que já nos fez mais do que vencedores. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter um momento de oração.